Fala pessoal, boa tarde a todos que acompanham o canal. Essa partida aqui foi jogada no ano de 2022, tá? Foi há 2 anos atrás, entre o russo Nepominati, isso. O que chegou a disputar o torneio de candidatos, né? Eu acho que ele perdeu pro Dingliren, mas é muito forte esse russo. E aí aqui ele jogou contra o Mamederov, do Azerbaijão. E aqui depois jogou a abertura catalã. A abertura catalã, eu primeiro ouvi um vídeo do Gerson Pérez, e depois eu ouvi do Rafael Leitão falando sobre ela. E ela consiste nas jogadas D4, C4, e depois você fianqueta o bispo para jogar ele em G2. Aqui você viu as negras jogaram aqui E6, primeiro cavalo em F3, D5, e agora o peãozinho aqui vai entrar em G3 para poder, depois de o bispo aqui entrou com cheque, defendeu o cheque, depois que voltou com o bispo para E7, bispo aqui entra. Então a ideia é essa, peão D4, C4, cavalo F3 e o fianqueto para depois rocar. Aí roque de ambos. Então tá aí uma boa estrutura de peças, tá? E segundo o professor, o mestre nacional Gerson Pérez, essa estrutura é boa porque dá ao mesmo tempo segurança e iniciativa para as brancas. Cavalo agora jogou D7, dama jogou C2, agora C6 das negras e H4 das brancas, de Nepom, um lance um tanto inusitado. B6 das negras, cavalo C3 e bispo entra em A6. C por D, C por D, tá? E agora a torre sai de F1 e vai para C1. Também não é muito comum de ver isso aí entre jogadores abaixo de 2000. Normalmente eu pegaria a torre de A e jogaria ali, né? Mas certamente ele tem planos. A bispo entrou agora em P7, bispo das brancas em F4, torre em C8 das negras e dama em B3 das brancas. Peão A6 das negras, peão A4 das brancas, peão A6 das negras e E3 das brancas. Cavalo vem atacando o bispo de F4, tentando abalar essa estrutura aí da gola em V dos peões das brancas, tá querendo desestruturar. Bispo entrou em H3 das brancas, torre vem para C4 e dama para D1. Cavalo captura o bispo e o peão de E captura o cavalo. O bispo entra aqui em D6 das negras, o bispo das brancas ataca a torre volta para C7. Bispo entra em D3. Você vê que não é uma partida tão curta assim, mas daqui para frente você vai ver que vai ter boas jogadas que vai valer a pena. E inclusive um sacrifício interessante no lance 28. Cavalo F6 das negras, dama E2, dama A8 das negras e o cavalo entra em E5. Torre entra sai de F8, vai para C8. E agora o peão entra em F3 para evitar qualquer entrada ali
de futuramente esse bispo entrar com a dama. Peão entra em H5, dama E3, bispo entra em B4, atacando o cavalo, torre C2. Agora, olha só, interessante, esse peão que subiu aqui, deu possibilidade do sacrifício de Nepô. Depois jogou primeiro agora a torre aqui em C1, e depois de rei por G2, que pouco adiantou, bispo captura o peão, e agora peão captura, não pode capturar de rei. A dama vem aqui para poder entrar, ia entrar com tudo, né? Se não fosse o sacrifício de cavalo em E4. Peão captura também atacando a dama, e agora a dama vem para E3. Bispo vem para D5 das negras, avanço de G4, H por G, e a torre vem aqui para atacar o peão pacientemente, né? Que podia ter pego já com o cavalo. O rei vai para H7, torre captura, torre vai para G8 e o rei vai para H2 para dar espaço para torre, para outra torre, para voltar aqui, para vir aqui para G1. Dama C8, avanço de peão, e agora depois de peão por peão, a torre por torre, e captura de rei mesmo, para não ter a torre aqui de baixo em G1 atacando a dama, né? Ia acabar ficando com o rei preso ali. De qualquer maneira ficou complicado agora, depois de dama em G5, um cheque. Agora a gente vê o melhor lance do jogo, que é o cavalo capturando o bispo, tá? Aqui a gente teria, por exemplo, dama por... Aqui a gente poderia ter tanto a dama por dama, como também a dama aqui, tá? E aqui, se o bispo voltasse, a gente tinha o bispo aqui, tá? E aí um cheque, depois de rei em H8, a dama tomava e tinha o mate aqui. Ou então, se o rei viesse para cá, a gente ainda tinha o cheque em H6, tá? Vinha para cá e também tinha mate aqui em H8. Tá, então a partida de Ian Nepomniachtchi contra Mamedjanov. Vou deixar na descrição e nos comentários o vídeo do Rafael Leitão, tá ok? Da onde eu tirei da partida.